Alô, viajante, você já passou por algum perrengue de viagem ou morre de medo de passar por isso? Esse vídeo aqui é justamente para falar dos perrengues que eu já passei e como eles foram solucionados. Vamos nessa? Sim, perrengues de viagem, eles sempre ocorrem. Não é impossível uma viagem que tudo rode, gire redondinho e nada dê, nenhum contratempo aconteça, nada dê errado. Às vezes é um detalhezinho muito pequeno, você, sei lá, perdeu um trem, aí você vai no trem seguinte, é uma bobagem. Mas às vezes o perrengue pode ser sério e pode ter consequências na sua viagem ou até reflexo mesmo na sua vida depois que você volta da viagem, dependendo do tamanho do problema. E esse vídeo aqui eu tô tirando justamente para contar alguns perrengues pelos quais eu passei. E eu resolvi fazer esse tema do vídeo porque nessa última viagem que eu fiz para a Itália, eu passei por algumas situações especificamente sobre hospedagem que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro, para você ficar preparado e, se acontecer, você saber como solucionar. Segundo, para mostrar que nem tudo são flores. Não é porque eu estou acostumada a viajar e que nada vai dar errado. Não, algumas coisas dão errado. Isso acontece. O grande lance é você estar preparado para quando a coisa der errado, você ir lá e reverter o problema. E eu vou falar primeiramente sobre as coisas que aconteceram nessa viagem última e depois eu tenho aqui uma anotação para eu me lembrar de algumas pílulas de problemas que aconteceram em viagens passadas que foram solucionadas, mas basicamente do mesmo jeito que esses últimos problemas também foram solucionados. E a forma de solucionar é justamente você ter um suporte. Lembra que a gente falou sobre seguro viagem? Eu vou deixar esse vídeo de seguro viagem aqui. Então, coisas podem acontecer e você tendo um bom seguro viagem, muitas dessas coisas que podem acontecer, o seguro viagem vai te ajudar a solucionar. Mas no caso específico das hospedagens, o que me ajuda a solucionar não é o seguro viagem, é ter por trás de cada reserva um bom site ou um bom aplicativo, ou seja, uma empresa sólida e séria, confiável, na qual eu posso me apoiar e que vai realmente servir de suporte para qualquer tipo de ou problema, ou necessidade, ou até dúvida que eu venha a ter durante a viagem e até depois da viagem. Então eu vou começar com o primeiro perrengue, o primeiro problema que aconteceu quando eu cheguei de viagem, quando eu cheguei em Veneza, né? Cheguei para começar a minha viagem em Veneza. A acomodação que eu tinha reservado, assim que eu cheguei lá, a acomodação foi me cobrar, né? Foi fazer a cobrança das diárias, logo no check-in. E eu recomendo, inclusive, que você sempre pague, principalmente se você for pagar em dinheiro, paga logo. Aliás, em dinheiro, em cartão, da forma que você quiser pagar, já paga logo, que você já se livra dessa responsabilidade, né? Dessa obrigatoriedade, né? Você vai ter que pagar, não vai ter? Então pagar no primeiro dia ou no último não faz muita diferença. Aliás, faz diferença sim, porque se você tiver com dinheiro, você já paga a acomodação e o resto do dinheiro que está no seu bolso para aqueles dias que você vai passar naquela viagem, você não precisa se preocupar em fazer conta ou deixar esse dinheiro separado, porque pensa só, se você vai deixar o dinheiro separado para depois, no último dia ou mais à frente, pagar a acomodação, não é melhor já pagar logo a acomodação, já fica tudo elas por elas. E não esquece de pegar o recibo, isso é muito importante. E eu vou explicar já por que foi tão importante para mim. Eu sempre pego o recibo e a acomodação, na hora que foi me cobrar, me disse que havia em Veneza, naquele ano, né, nesse ano, uma taxa a mais. A gente, quando faz a reserva, a gente tem a taxa de hospedagem, né, o valor da hospedagem, que assim que a gente reserva, ou a gente deixa para pagar no dia, ou dependendo da acomodação, já exige o pré-pagamento, mas isso é referente à hospedagem. Uma coisa que a gente sempre tem que pagar lá na hora, quando existe, né, quando for aplicável, a taxa municipal, a taxa de estadia municipal da cidade.
Cada cidade tem uma taxa diferente. Aliás, cada região de uma cidade tem uma taxa diferente. Em Veneza mesmo, você tem diversos, dependendo do bairro que você fica localizado, e dependendo do tipo de acomodação, se é uma pensão, se é um hotel, se é enfim, dependendo do tipo da acomodação, você tem valores diferentes de taxa municipal. Então, esses valores me foram informados. Eu sabia quanto eu ia pagar de hospedagem, eu sabia quanto eu ia pagar de taxa municipal. Só que quando eu cheguei lá, o proprietário da acomodação, ele queria me cobrar, ele me cobrou, na verdade, uma terceira taxa, que segundo ele seria uma taxa de carnaval, uma suposta taxa de carnaval. Ele não tinha me informado nada no momento da reserva, não constava nenhuma informação a respeito disso e nem foi avisado depois. E eu questionei a respeito disso, porque ele não me mandou nenhuma mensagem, nenhum e-mail e nem a Booking. E o que ele me informou, o que ele me disse, foi que foi uma decisão governamental ali de última hora da cidade e que ele não tinha tido tempo de avisar todo mundo. Bom, eu estava dentro da propriedade dele. Não é um hotel grande, ou seja, é dentro da propriedade dele, significa é a casa dele. Embora não seja a residência dele, né? Não é a residência, não é onde ele mora, mas é a casa dele, é um local que pertence a ele. E por uma questão até de segurança, eu fui lá, paguei, exigi o recibo. O recibo ele não quis discriminar o que era taxa de carnaval, o que era hospedagem, o que era taxa municipal. Eu pedi para ele fazer isso, mas eu pedi posteriormente, mas ele disse que o recibo ali era assim mesmo, que não tinha como fazer, que já estava dizendo ali hospedagem mais taxas e o valor inteiro. E eu falei, mas não pode, eu ainda insisti, não pode discriminar o que é o que. Ele falou que não, que aquele recibo já estava feito e não tinha como fazer um outro e nem como consertar esse recibo. Ok, eu entubei essa, fiquei lá uns dias e como você bem sabe, o carnaval, no meio do carnaval, o carnaval foi cancelado. Eu iria ficar na cidade até quarta-feira. E na segunda-feira, quando eu acordei, eu descobri que o carnaval estava todo cancelado. Aliás, só o carnaval não. Todas as atividades da cidade tinham sido canceladas. Inclusive os museus, todos fechados. Então não havia mais nada para fazer na cidade. Eu passei a segunda-feira, ou melhor, até a tarde de segunda-feira, tentando resolver isso. Pensando se valia a pena, eu procurei nas minhas hospedagens, né, nas minhas reservas, melhor dizendo, se eu poderia alterar as reservas, embora todas tivessem cancelamento grátis, e o que significa que você também pode alterar gratuitamente. Todas elas, absolutamente todas, já tinham passado do prazo de eu fazer qualquer alteração ou cancelamento. Bom, cancelar não era o que me interessava, eu queria só alterar, porque o meu interesse era sair da cidade de Veneza antes, já que não tinha mais nada para fazer lá, e eu ganhar os dias nas outras cidades, para poder aproveitar melhor a minha viagem. Eu entrei em contato com o site com a qual eu faço a reserva, e o nome desse site, olha gente, realmente não é propaganda, não é jabá, não é nada disso, é a Booking. E eu resolvi falar o nome, eu já falei sobre isso em outros vídeos sobre reservas. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que eu falo justamente como é o passo a passo, como eu reservo, né, o meu passo a passo para fazer a reserva. Mas eu sempre omiti o nome do site que eu faço, né, da empresa que eu faço as minhas reservas, porque eu achava que não era relevante. Mas olha, eles sempre resolveram o meu problema, e dessa vez foi um problema tão grande, mas tão grande que eu tive, não esse primeiro que eu vou falar, teve mais, tá? Pérolas dessa última viagem, que eu acho que vale a pena sim, porque eu não conheço outras empresas, certamente existem outras empresas tão sérias quanto, que dão realmente um suporte ao viajante, mas eu não conheço outras, então eu não posso falar pelas outras. Eu posso falar aquela empresa com a qual eu tenho experiência, que é a Booking. E eu já tenho experiência com a Booking há 6 anos, né? Quando eu comecei a viajar sozinha para fora do Brasil, foi justamente quando eu comecei a minha experiência com a Booking. Na ocasião, foi um chute, né? Eu escolhi uma. Existem várias, como eu já disse, eu escolhi uma. E olha, deu muito certo, foi assim,
um casamento perfeito, vamos dizer. Por isso que eu resolvi falar o nome aqui da empresa que eu utilizo. Então, assim, eu não posso endossar que vai ser ótimo para todo mundo. É igual indicação de médico. Você às vezes está muito satisfeito com o médico e o seu amigo vai lá e não gosta tanto. Mas eu posso dizer que absolutamente todas as questões que eu tive com propriedade, desde as mais simples, mais banais, até as mais sérias e mais graves, eles resolveram. Às vezes tinha que ligar mais de uma vez, às vezes tinha que falar com mais de um atendente, mas absolutamente todas as vezes eles resolveram. Então, eu entrei em contato com a Booking, expliquei a situação, falei, ó, não tem mais nada para fazer aqui, eu ainda tenho mais 2 dias para passar nessa cidade, mas eu já gostaria de antecipar a minha ida para a próxima cidade, já hoje ou amanhã, dependendo do horário que a gente conseguir fechar esse assunto aqui, eu falando com a pessoa ao telefone. E aí a pessoa foi lá e pegou reserva por reserva. É importante ter o número da reserva, tá? Tem 2 códigos que eles trabalham e você precisa ter esses 2 códigos, é o número da reserva e o PIN. Isso fica lá no seu aplicativo, e se você assistiu esse meu vídeo aqui, ó, sobre imigração, você sabe que eu costumo levar tudo em papel para não ter problema na hora da imigração. Então, é fácil de você acessar esses dados. Então, a pessoa que me atendeu foi de um em um, cada hospedagem, cada acomodação de cada cidade, perguntando se era possível alterar as datas. Mas eu fiz primeiro um planejamento das datas, como seria, e como já estava um horário, já era mais ou menos meio da tarde, eu achei que talvez fosse ideal eu ir embora no dia seguinte de manhã. Porque se eu fosse embora naquele dia mesmo, o que ia acontecer é que eu ia chegar à noite na próxima cidade e eu ia ter que pagar mais essa diária, porque eu ia dormir naquela acomodação, sendo que a diária do local que eu estive já estaria paga. Eu ia dormir nessa outra acomodação e ter que pagar 2 diárias a mais. Dessa noite que eu ia só dormir e mais do próximo dia. Ou na próxima ou em alguma outra acomodação. Então eu decidi que seria mais conveniente, a não ser que eu tivesse feito isso muito cedinho de manhã, mas nesse dia eu acabei saindo de casa mais tarde, eu fiquei sabendo desse cancelamento do carnaval mais tarde. Se eu tivesse saído cedinho, mas não saí. Então eu decidi que eu ia, a partir do dia seguinte, eu ia embora no dia seguinte, ou seja, eu ia perder uma diária, ia embora cedinho no dia seguinte e seguir viagem. Fiz ali o planejamento, que acomodações que eu ia botar um dia a mais, que ia para frente, que ia para trás, mexi nas datas e falando com o atendente, ele ligou para cada acomodação para verificar a possibilidade de alteração sem custo, né? Pagando apenas, no caso, o local que eu fosse passar um dia a mais, pagando essa diária a mais, mas sem custo de troca de reserva, de cancelamento, nada disso. E ele conseguiu, ele fez esse intermédio, essa intermediação e conseguiu falar com cada um e eu tive a aprovação de todas as acomodações. Então, isso já foi um apoio e tanto, né? Porque eu ia ter que ligar para cada um, talvez ia ser chato eu dizer, espera um pouquinho que eu vou falar com outros. Mas a Booking, como é uma central de reservas, eles fazem isso de uma forma que eu acho que o trato entre eles e a acomodação é mais simples, de modo geral. Enfim, tudo resolvido. Quando eu tive o ok, isso demorou um tempo, tá? Eu fiquei lá no telefone esperando, ele ia, voltava, me dizia que estava ok, ou então ia, voltava, me dizia quanto era a mais, ou se o valor da diária mudaria, se não mudaria. Depois que passamos por todas as acomodações, finalmente eu falei, então agora você pode mudar. Aí ele foi lá e fez a alteração de cada reserva. E eu já recebi direto no meu smartphone a confirmação da alteração de cada reserva. Tudo feito, tudo certinho, saí de Veneza no dia seguinte de manhã e segui para a próxima cidade. Chegando na próxima cidade, eu entrei em contato novamente com a Booking, já que eu estava fora daquela acomodação, para questionar, para saber se essa suposta taxa de carnaval existia realmente. E a Booking não sabia de nada. Ou seja, até hoje, eu não sei se a tal taxa de carnaval existia ou não. Mas o que me foi dito pelo atendente é que, independente de ter taxa de carnaval ou não,
Nenhuma acomodação poderia me cobrar alguma coisa da qual ela não tivesse me avisado antes, ou avisado a Booking antes. Então, eles resolveram isso. Eles pegaram esse valor, que seria a suposta taxa de carnaval pela qual eu fui cobrada, eu tinha como comprovar mostrando o recibo, e me devolveram, me reembolsaram esse valor. Depois eu acho que eles vão se entender lá com a acomodação e, enfim, com a comprovação de que eu paguei. E embora eu não tivesse discriminado no meu recibo, tá? Existia um valor que eu tinha que pagar, o valor total. E o recibo estava um valor a mais. Então, dava para a Booking perceber que esse valor a mais era alguma coisa que não tinha sido avisado. E eu informei para eles que era a taxa de carnaval e eles conseguiram resolver perfeitamente, imediatamente, assim, não precisou nem muito imbróglio, eles resolveram e falaram que iam me reembolsar. Um dia depois, eu acho que já chegou o e-mail, tudo certo, segui viagem. E aí veio o segundo problema, e o segundo problema com a mesma acomodação. Mais pra frente, já estava quase mais pro final da viagem, né, do meio pro final. Virou o mês, eu entrei em contato, eu comecei a fazer meus pagamentos, eu faço no próprio smartphone os pagamentos das minhas contas mensais. Uma das contas era um cartão de crédito, que é justamente o cartão de crédito que eu uso para fazer as minhas reservas. E esse é o único cartão, é a única conta que eu não tenho acesso online. Por quê? Coisas daquele banco, eu não quero nem entrar nesse mérito. Eu já tô por aqui, ele já tá com os dias contados esse cartão. Mas o fato é que eu entrei em contato com o banco para pegar o valor e o código de barras para poder fazer o pagamento pelo smartphone, pela conta do meu banco. E aí tinha um valor muito alto, um valor muito acima do valor que eu estava esperando. E eu pedi para a pessoa discriminar o que era cada lançamento e eu descobri que aquela acomodação, a qual eu já tinha pago em dinheiro, já tinha pago inclusive uma suposta taxa de carnaval, eles me cobraram no cartão de crédito também. E aí alegaram, aí depois eu fiquei sabendo, eu entrei em contato com a Booking para saber o que tinha acontecido, para informar o que estava acontecendo, para pedir providências. E aí depois de um tempo eu fiquei sabendo que eles alegaram que eu tinha saído sem pagar, enfim. Não é verdade, porque felizmente eu tinha o recibo com a data do pagamento. E eu acho que eles ficaram chateados porque eu saí antes, eu não sei por quê, porque as diárias, ou melhor, a última diária, né, que eu não usufruí, eu paguei por ela. E inclusive comuniquei ao dono do estabelecimento pelo WhatsApp e que eu ia sair antes. E no dia que eu saí, falei, acabei de sair e tal. E eu não entendi por que cargas d'água eles resolveram cobrar no meu cartão. Ou melhor, a gente até supõe, né, que é uma propriedade que age de uma forma... Depois eu fui olhar, embora ela estivesse muito bem avaliada, ou melhor, bem avaliada, não muito bem avaliada, ela estava bem avaliada na Booking, mas eu fui olhar cada avaliação e eu vi que algumas pessoas reclamaram que eles cobraram coisas que não constavam no ato da reserva. Então, se o problema tivesse sido só a taxa de carnaval, estava até bom, né? Mas não, eles cobraram tudo de novo no meu cartão. E olha, foram vários contatos com a Booking até resolver isso. Eu não tinha acesso à minha fatura, eu tinha pelo telefone, a pessoa me informou, não tinha a documentação. Então, foram vários contatos até que eu consegui mandar para a Booking toda a documentação dos lançamentos do cartão, o recibo eu já tinha mandado, as nossas conversas pelo WhatsApp para mostrar que ele sim sabia que eu ia embora. Inclusive ele falou que era só deixar a chave em cima do negócio e partir, porque o check-out lá não precisava de ter uma pessoa, né, já que já estava tudo pago. Então eu consegui comprovar tudo, mas foram algumas conversas. Eu fiquei realmente bem preocupada durante algum tempo, durante dias, achando que isso poderia ser um problema sério e que talvez não fosse resolvido. E por que é tão importante a gente ter um intermediário, né, um site ou um aplicativo, uma empresa intermediária que cuide das nossas reservas de confiança? Porque a acomodação está lá em Veneza. Se não tivesse ninguém intermediando, como é que eu ia fazer? Eu não teria nem como colocar na justiça. Se fosse uma acomodação aqui no Brasil,
Na pior das hipóteses, eu colocaria na justiça, mesmo que fosse de outra cidade ou de outro estado, eu poderia colocar na justiça, ia ser muito trabalhoso, ia dar bastante trabalho, ia dar dor de cabeça, mas era possível resolver sim, seria possível resolver sim. Mas, estando fora do Brasil, eu ia perder esse dinheiro. Então, foi muito. Olha, a presença da Booking, a atuação da Booking nesse caso. É claro que eu tive que falar várias vezes, eu passei por alguns atendentes, demorou um tempo, mas você pega um atendente com mais experiência, ele entende, ele analisa a situação, ele te faz algumas perguntas, como por exemplo, por que você saiu um dia antes? Eu expliquei, aí, sim, faz todo sentido, e faz algumas perguntas para entender o caso. E depois que ele fez, foi uma atendente, depois que ela fez todas as perguntas que ela precisava me fazer e analisou o caso e olhou as datas, olhou meus recibos, olhou o lançamento do cartão de crédito, ela resolveu. E agora o cartão já está pago. Então, isso fez toda a diferença, eu ter um suporte de uma empresa de confiança que pudesse me ajudar num caso desse. Mas aí aqui eu quero fazer uma observação bem importante, tá? Essa acomodação, eu não vou citar nome, não adianta, não vou citar nome, mas essa acomodação, ela me cobrou no cartão no dia que eu saí de lá. E o recibo, ela me deu no dia que eu paguei. Na verdade, ele não queria nem me dar recibo na hora, tá? Ele falou que mais tarde ia passar no meu quarto e deixar lá no meu quarto o recibo. Eu que insisti para ter o recibo na hora. E botou a data do pagamento. Se ele botasse outro dia, eu ia reclamar disso. E botou a data do pagamento. E foi só isso que me resguardou. Porque ele me cobrou no cartão num dia diferente. Se ele tivesse cobrado no mesmo dia, eu não vou nem dizer que foi um erro ou uma falta de atenção. Foi por inexperiência. Sim, inexperiência. Porque um caso desse, e olha que eu viajo há 6, 7 anos, nunca tinha acontecido. Eu já tive diversos problemas, tá? E eu vou relatar aqui nesse vídeo. Mas nunca uma acomodação tinha agido de má fé dessa forma comigo. Então é uma coisa que eu não imaginaria que poderia acontecer. O máximo que eu fiquei ali desconfiada foi dessa suposta taxa de carnaval. Mas eu não imaginaria que ele ia me cobrar as diárias de novo. E um detalhe, nessa cobrança que ele fez no cartão, não tinha taxa de carnaval, foi só a taxa municipal e as diárias, porque ali ia ficar um registro. O que me leva a achar até que não existia taxa de carnaval, mas eu não quero entrar nesse mérito porque a Booking resolveu, e vou te dizer mais, se fosse uma taxa devida, eu não me furtaria a pagar, não mesmo, porque o que é certo é certo. Agora, me informar na hora que eu chego que tem uma taxa e ninguém sabia dessa taxa, ninguém na Booking sabia me informar se realmente existia essa suposta taxa de carnaval. Isso eu fiquei realmente chateada, mas enfim, aí ele me cobrou no cartão também e me cobrou em outro dia. Foi isso que me permitiu comprovar que eu já tinha pago num dia e eles depois debitaram do meu cartão futuramente, em outra data, quando o pagamento já tinha sido feito. Eu não pedi, por inexperiência, eu não pedi que colocasse pagamento em dinheiro. Porque, não sei se você já viajou, mas os recibos não são uniformes. Não é como aqui, por exemplo, se eu peço uma nota carioca, ela tem um modelo específico e ela vem sempre igual. Se você, em São Paulo, se pede uma nota paulista, ela tem um formato e um modelo específico, é sempre igual. Nas acomodações fora, pelo menos na Itália, eu passei por recibos totalmente diferentes. Esse recibo, inclusive, era manual dessa acomodação. E outras acomodações faziam recibo manual também. Outras tinham um modelinho pronto que imprimia no computador e passava o recibo. Então, e aí depois eu fui olhar, alguns diziam o meio de pagamento, contante, que é dinheiro, é pagamento em espécie. Outras não tocavam no assunto. Então, esse recibo dessa pessoa, dessa acomodação, não tinha tocado no assunto se o pagamento tinha sido em dinheiro ou não. E eu também não me atentei. Aliás, eu nem pensei que isso pudesse ser importante, porque eu não imaginei que ele fosse me cobrar também no cartão de crédito. E agora eu tô escolada, gato escaldado tem medo de água fria, eu tô agora escolada, tô sabendo
que toda vez que me derem um recibo, eu vou pedir para colocar lá que o pagamento foi feito em dinheiro. Eu sempre pago em dinheiro, por causa do IOF, que é muito alto quando você paga no cartão de crédito. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu falo justamente sobre viajar com dinheiro. Aliás, eu vou deixar um outro também. Vou deixar dois aqui. Mais outro linkado, que um fala sobre pagamento em dinheiro e outro fala sobre pagamento em cartão de crédito. Então, eu não imaginava que ele pudesse fazer isso, e eu nunca pago, eu só pago no cartão de crédito aquelas acomodações que exigem o pagamento antecipado, ou seja, na hora da reserva ou uma semana antes de você chegar na acomodação, eles já descontam do seu cartão de crédito. Nesse caso, quando o pagamento é necessariamente antecipado, não tem como eu pagar no dinheiro, eu tenho que pagar no cartão. Às vezes até o pagamento é processado via Booking, que aí é até mais seguro. Mas se tem a opção lá de pagar na hora, sempre que eu posso pagar na hora, eu pago em dinheiro e não em cartão. O meu cartão de crédito é só para emergência. Tá nesse vídeo aqui, se você for lá assistir, ou se você já assistiu, você sabe bem disso. Então, eu passei por essa situação, agora eu tô ligada. Quando tiver um recibo, e você também fica ligado. Quando você receber um recibo, pede para colocar que o pagamento foi feito em dinheiro. Se você pagou em dinheiro, ou se você pagou em cartão, ou se você pagou em chiclete, não importa. Pede para colocar ali a forma de pagamento. Porque, felizmente, ele não resolveu agir de má fé comigo logo no primeiro dia. Porque se ele tivesse descontado no cartão, e olha, eu não deveria nem falar isso, porque se por acaso essa acomodação aí maldita estiver me assistindo, vai ter essa ideia de cobrar da pessoa no primeiro, logo cobrar no cartão logo no mesmo dia. E aí, se a cobrança no cartão tivesse sido no mesmo dia e no meu recibo não estava escrito que foi pago em dinheiro, eu não ia ter nem como... E nem a Booking ia poder fazer nada, porque ela não ia poder comprovar que, na verdade, esse pagamento, esse recibo se referia a um pagamento em dinheiro e não a um pagamento no cartão. Tá bom? Então, fica atento, pede o recibo discriminado. Se não quiserem te dar, engole seco e pode reclamar com a Booking, tá? Pode ligar, mas eu acho que fica um clima muito esquisito se eu ligasse na hora e falasse, olha, Booking, na frente da pessoa, olha, Booking, ele não tá querendo me dar aqui um recibo discriminado. E na ocasião eu não achava nem que o recibo discriminado seria tão importante assim. Eu acho que seria importante sim, mas não tão importante quanto, por exemplo, a questão de escrever que foi pago em dinheiro. Se ele não, da próxima vez, se eu pedir para colocar pagamento em dinheiro e a pessoa não colocar, aí eu vou ter que realmente contactar a Booking, nem que seja para informar, ó, tô aqui na frente da pessoa pagando em dinheiro e a pessoa não tá querendo me dar o recibo dizendo que eu paguei em dinheiro. E aí já fotografa o recibo, já deixa o recibo ali preparadinho para, se tiver problema, você mandar para eles. Então esses foram os dois grandes problemas nessa viagem que envolve acomodação. Tá? O resto foi tudo ótimo, as outras acomodações deram o recibo do jeito que tinha que dar, discriminando, algumas estavam dizendo dinheiro, outras não, mas eu acho que essas que não diziam dinheiro nem pensaram também nessa possibilidade de sacanear o hóspede. Mas eu agora vou falar aqui bem rapidamente, que a gente já tem bastante tempo de vídeo, vou elencar alguns outros perrengues que eu tive, que não foram, alguns leves, outros também meio pesados, mas nada como isso, tá? Ser cobrado 2 vezes no cartão, eu fiquei realmente angustiada. Aí eu fiquei muito, muito, muito angustiada. Eu falei assim, nossa, eu fugi do coronavírus, desviei do coronavírus durante toda a viagem e peguei um vírus em forma de gente. Bom, vamos lá. Uma reserva que foi cancelada. Quando eu estive em Roma, não foi nessa viagem agora para a Itália não, foi um tempo atrás, acho que tem 3 anos, 2 anos isso. Eu estive em Roma e, entre outras cidades, eu fiz todas as reservas pela Booking, como normalmente eu faço. E quando eu cheguei em Roma, cheguei na estação, fui com a minha, procurei, né, você descobre ali, pega um mapinha, na época eu não tinha smartphone ainda. Então eu tinha o meu tablet, mas eu sempre pego um mapinha, logo na estação eu peço um mapinha da cidade e aí a pessoa me ensinou como eu chegaria no hotel, é um hotel próximo à estação, que eu sempre prefiro. Eu vou ver se eu consigo linkar, porque tem um limite de vídeos que você pode linkar no mesmo vídeo, tá? Se der, eu vou linkar aqui, ó, tá vendo?
Clica aqui. Aliás, tem o izinho. Já pode clicar no izinho que os vídeos, se você estiver assistindo no seu celular, você vai ver que vai aparecer esse izinho, você vai clicar, vão aparecer aqui embaixo do celular, embaixo desse vídeo, os outros vídeos a qual eu estou me referindo. Então já pode clicar, não vai sumir esse vídeo. Bom, eu cheguei, fui andando até a acomodação, estava fechado. Eu toquei a campainha e aí atendeu uma pessoa dizendo que estava fechada a acomodação. Falei, mas como tá fechada se eu... Mas como? Mas como? Eu tenho uma reserva aí. E aí a pessoa falou, não, todas as reservas daqui da acomodação foram canceladas. Nós tivemos um problema aqui de energia e tudo foi cancelado. Eu falei, mas não, porque ninguém me avisou. Nem vocês, nem a Booking. Eu não fui avisada aqui de um cancelamento. Não, mas, desculpa senhora, mas tudo foi cancelado, não tem nenhum hóspede. Aliás, a pessoa que está aqui é porque é o último dia dela, ela está indo embora, tudo foi cancelado. Aí eu falei, bom, então eu preciso entrar em contato com a Booking. Aí pedi, posso pelo menos eu entrar, sentar para não ficar aqui no meio da rua ligando? A pessoa me permitiu entrar, sentei ali numa recepçãozinha, falei, fiquei um tempão com a Booking resolvendo isso. Eles foram procurar alguma acomodação que fosse similar ao que eu tinha reservado. E quando eu digo similar ao que eu tinha reservado, não sei se você já viu o vídeo que eu falo sobre o que eu priorizo, né? Que eu já tinha falado antes, por isso que agora não vai aparecer aqui. Apareceu antes, mas tá aqui. Se você clicou no izinho, tá aqui embaixo. No caso de Roma, centro da cidade é muito grande, né? É uma cidade muito grande e tem um serviço de metrô, várias linhas. Então, essa acomodação era perto da estação de trem, que é uma linha de metrô também. No mesmo terminal funciona a estação de trem e uma linha de metrô. No mesmo local, inclusive com o mesmo nome. E aí eu falei, olha, precisa ser próximo do metrô. E precisa ser uma acomodação privativa, tá? Ah, mas qualquer metrô? Eu falei, olha, preferencialmente numa região central, né? Não vai pegar o metrô fim de linha, última linha, não. Mas, assim, sim, alguma linha que seja razoavelmente importante e de preferência perto daqui, porque como é que eu vou até lá? Vou andando até lá se for muito longe. Bom, e eu tinha espetáculo marcado, eu tinha um ingresso comprado para assistir um espetáculo naquele dia, com bastante tempo, tá? Dava tempo de eu chegar na cidade, me acomodar no meu quarto e depois ir com calma até o local. O espetáculo era lá no Vaticano. Mas, enfim, o tempo foi passando e a pessoa procurando. Não, foi uma época que estava tudo cheio em Roma, era uma época de... Eu acho que era setembro, então estava tudo cheio em Roma, ainda tá quente nessa época. E olha, a Booking teve uma dificuldade de achar, até que achou uma acomodação para mim, que era perto de um metrô, mas não era muito pertinho dali, que eu onde eu poderia me hospedar. E era um pouco mais cara. E aí eu falei, olha, mas essa acomodação, um pouco não, não vou dizer que era bem mais cara, não era assim, tipo o dobro do preço, mas era uma diferença grande, que ia dar no final das contas, né, todas as diárias. Mas aí a Booking fez todo o procedimento, fez o contato, inclusive eu estava sem internet, eu conseguia ligar, mas eu estava sem internet. O que a Booking fez foi, inclusive, entrar em contato, porque o certo seria eu reservar por ali, pela Booking, e depois a Booking fazer lá o procedimento, todo o procedimento, inclusive de reembolso da diferença do que eu paguei a mais. Mas eu falei, olha, eu tô sem internet, não tô conseguindo acessar a internet. Nessa época eu não tinha o meu smartphone, eu tinha um tablet e não acessava a internet. Não acessava, só com o chip do telefone, mas o telefone era um dumb phone, porque não era smart, não acessava a internet, então era mais uma dificuldade. Eles entraram em contato com a acomodação, pediram para reservar aquele quarto que eu ia chegar dentro de alguns instantes e fizeram todo o procedimento para mim. Inclusive, chegando lá, eu paguei a diferença no cartão de crédito. E é por isso, se você já clicou ali naquele vídeo, lá embaixo tem um vídeo que fala sobre o cartão de crédito, se dá match ou se não dá match.
com viagem internacional, se combina ou se não combina com viagem internacional. Eu falo muito sobre isso, sobre o cartão de crédito poder te salvar numa situação como essa. Foi o cartão de crédito que me salvou. Eu passei no cartão de crédito. A diferença, eu tinha o dinheiro para pagar aquela primeira acomodação, só que a segunda acomodação que encontraram para mim era aquele dinheiro e mais um tanto. Esse um tanto a mais eu paguei no cartão de crédito e depois a Booking me reembolsou sem nenhum problema. Inclusive a Booking arcou com a despesa do meu transfer, né? Eu tive que chamar um Uber que não era pertinho dali. Eu chamei um Uber, te expliquei também que eu estava com pressa para ir pro espetáculo, inclusive acabei perdendo o espetáculo. A Booking arcou com a despesa do Uber depois, né? Eu também tive que paguei no cartão, automaticamente já estava cadastrado o cartão. Depois, tudo que eu fui cobrada a mais por conta desse problema que ocorreu, de eu não ter sido, né, de ter sido cancelada a minha estadia, eu não ter sido avisada, tudo isso a Booking cobriu. Depois que eu voltei, né? Cheguei em casa, depois do final da viagem, cheguei em casa, recebi a fatura do cartão, mandei para a Booking, comprovei e eles conseguiram resolver o problema. Eles reembolsaram tudo que eu tive de despesa a mais por conta desse problema que foi causado. É por isso que eu falo, a Booking realmente é o que me traz uma certa segurança, né? É a Booking que me traz segurança, além do seguro viagem, a Booking. Porque eu sei que qualquer problema que eu tenha com a acomodação, eles vão se desdobrar para resolver. Eles só não vão resolver o que foi impossível de resolver, como aquele exemplo que eu dei. Se eu tivesse pago no dinheiro e aquela acomodação maldita tivesse descontado no cartão no mesmo dia e o meu recibo não tivesse dito que eu paguei em cash, aí ficaria realmente impossível da Booking resolver uma coisa como essa. Mas por sorte não foi isso que aconteceu. Eles resolveram agir de má fé dias depois, 3 dias depois. E a Booking resolveu. Então a Booking, eles têm uma boa vontade incrível de resolver os seus problemas. Eu só tive uma vez em 6 anos, uma atendente que não foi legal comigo. Em 6 anos. E precisando sempre, ligando sempre, perguntando sempre, tirando dúvida sempre. Olha, eu realmente recomendo a Booking. Eu ia falar de mais outros casos aqui, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Um próximo vídeo de perrengue, você vem aqui que eu vou contar outros perrengues de viagem, inclusive envolvendo acomodação. O que aconteceu, você tem que estar preparado para acontecer isso também, tá? Coisas também que eu não estava preparado. Como essa, né? A acomodação cobrar 2 vezes, você não está preparado, você não imagina que isso pode acontecer. Você chegar na porta da acomodação e descobrir que a sua reserva foi cancelada porque está tudo cancelado naquela acomodação, você não imagina que isso vai acontecer. Eu não imaginava. E agora você imagina que isso pode acontecer sim. Então, ó, se você tem algum espetáculo para ir, alguma programação para fazer na cidade, evita fazer logo no primeiro dia. Ou melhor, não é que você vai evitar de curtir a cidade, mas alguma programação pré-determinada, né? Vou agendar uma visita guiada, vou agendar um espetáculo, vou agendar uma ida ao museu, que você se agenda com antecedência, você pode pular a fila, né? Você não fica na fila, você entra direto. Tudo que você vai agendar com antecedência, evita de fazer no primeiro dia que você chega na viagem, chega na cidade. Porque coisas como essa podem acontecer. Claro que pode acontecer problema em qualquer dia. Mas no primeiro dia, você nem conheceu a cidade ainda, você nem sabe como você vai pegar o metrô, qual é a direção do metrô, se tem baldeação, se não tem. Então, assim, primeiro dia que você chega de viagem, inclusive de viagem do aeroporto mesmo, você chega de viagem, você não planeja nada para aquele dia. É uma dica que eu dou, tá? Não quer dizer que você não possa fazer coisas naquele dia, mas você não determina, não pré-agenda coisas para aquele dia, porque tem uma chance muito maior de dar chabu, do voo atrasar, do hotel cancelar e você ter que resolver isso e perder um tempo enorme. Eu perdi um tempo enorme, eu e a Booking, né? Perdemos um tempo enorme até resolver e por isso eu acabei chegando atrasada, não pude entrar no espetáculo. Então, não agenda nada para o próprio dia que você vai chegar na cidade, a não ser que não tenha jeito. Só tem a programação para aquele dia. Aí você agenda e
torce para não dar nada errado. Sei lá, você pode pegar o trem errado, ou então o trem atrasar. É difícil acontecer, mas pode acontecer. Você, de repente, saiu da estação de trem, foi para um caminho errado, se atrasou, se perdeu. É muito mais propenso a acontecer isso logo no dia que você chega do que nos outros dias. Tá bom? Então, com essa mensagem, essas dicas aqui, essa mensagem importante sobre o planejamento de viagem e sobre ter uma empresa intermediando as suas reservas, eu fico por aqui. Por favor, não esquece de mandar aquele like poderoso, aquele dedinho para cima, aquele polegarzinho esperto, se você gostou. Mas se você não gostou, ó, polegarzinho para baixo também é esperto, viu? Manda para baixo para eu saber, para eu ter uma medida que tá gostando, não tá gostando, e coloca aqui embaixo nos comentários o que foi ruim, o que foi bom, o que pode melhorar, que sempre a gente espera alguma coisa para melhorar, sempre a gente tem alguma coisa para melhorar. Coloca aqui embaixo, eu vou ler o seu comentário e nos próximos vídeos eu vou melhorar, ou talvez eu faça até um vídeo com o assunto que você sugerir, tá bom? Eu vou ficar esperando o seu comentário, esperando o seu polegarzinho para cima ou o seu polegarzinho para baixo. E não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Porque se você se inscreve no canal, sempre que sair vídeo novo, você é notificado e aí você escolhe. Se for um assunto que te interessa, você vai lá e assiste. Se for um assunto que não te interessa, você passa o vídeo e não precisa assistir. Mas você vai ser notificado toda vez que sair vídeos novos aqui no canal. Tá bom? Então, para ter mais dicas e para saber sobre muitas coisas, perrengues e maravilhas de viagem, você vem comigo!